Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar um turbante com uma pintura em aquarela silk. Para isso vamos precisar dos seguintes materiais: 65 centímetros de musseline branco, tinta aquarela silk em 2 ou 3 cores de sua preferência, um pincel, tesoura, copos plásticos para fazer a mistura da tinta, borrifador, álcool, sal grosso e barbante 100% algodão. Antes de iniciarmos a pintura do turbante, precisamos preparar o tecido. Para isso, vamos utilizar o barbante 100% algodão, fazendo várias amarrações ao longo do tecido. Então, a gente corta aqui mais ou menos uns 30 centímetros do barbante. E vamos fazendo as amarrações, sempre deixando o barbante bem firme para melhor produzir os efeitos no turbante. Então, aqui eu fiz a primeira amarração e eu vou fazer vários aqui ao longo do tecido, para depois, então, proceder à pintura com aquarela silk. Então, aqui está o tecido, que é um musseline branco, que vai ser utilizado para o turbante com as amarrações. Então, foram feitas aproximadamente 18 amarrações para um tecido de 65 centímetros. Antes de iniciar a pintura no turbante, precisamos preparar a tinta. Para isso, vamos precisar de um copo plástico, a tinta na cor desejada e álcool. Como que nós fazemos essa mistura? A gente vai usar a mesma proporção da tinta e do álcool. Então, aqui nesse tubo eu tenho 60 ml de tinta, que eu vou acrescentar aqui no copo, mais 60 ml de álcool. E assim estará pronta a tinta para utilização nos tecidos. Agora vamos dar continuidade à pintura do turbante. Aqui eu tenho o tecido que já foi preparado com as amarrações, utilizando algodão cru. E aqui eu tenho as tintas que serão utilizadas. Aquarela silk misturada com álcool na mesma proporção. Vou utilizar vinho, azul cobalto e laranja. Após a pintura, utilizarei também o sal grosso branco para fazer os efeitos na pintura. Então, o primeiro passo, antes de iniciarmos a pintura, é molhar o tecido. Para isso, podemos utilizar um borrifador ou molhar diretamente na água. Eu já molhei previamente o tecido e o importante é que ele esteja úmido e não encharcado de água. Isso vai facilitar bastante a pintura. Então, agora vou iniciar sempre com a cor mais clara e depois passando para as mais escuras,
em uma pintura livre, ela não tem um padrão definido. Você pode escolher o efeito que quiser causar com essas tintas. Então vamos lá. Eu já passei a tinta laranja, como vocês podem observar, sempre planejando um espaço para as outras duas tintas, que são o vinho e o azul cobalto. Para essa técnica de pintura, é importante que todo o tecido seja coberto pela tinta. Aqui temos o tecido completamente coberto pela tinta. Então as cores, elas foram usadas em lugares específicos do tecido. E agora, o próximo passo consiste na aplicação do sal grosso e depois disso vamos colocar para secar ao sol, reagindo com o sal grosso para garantir os efeitos que vão ficar nesse tecido com essa pintura. Eu já coloquei o sal grosso branco em toda a extensão do tecido. Então agora o próximo passo é colocar o tecido no sol para que a tinta em conjunto com o sal grosso reaja para formar os efeitos. Então aqui está o tecido pintado e com o sal grosso colocado ao sol para que ocorra a reação e os efeitos desejados. O tecido ficou exposto ao sol com o sal grosso por mais ou menos 30 minutos. Então agora ele já está seco e nós podemos retirar as amarrações. Esses foram os efeitos obtidos no turbante com a aplicação da aquarela silk em 3 cores e do sal grosso.